Pessoal do terceirão, como é que vocês estão? Por aqui estamos todos bem e trabalhando muito. Nosso objetivo é passar no Enem, escolher o meu curso naquela universidade que eu quero cursar. Então, para que esse objetivo consiga ser alcançado, nós continuamos trabalhando. Então, hoje a gente vai falar sobre a atividade 7 do livro de vocês, que nos traz informações sobre o citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Então, o que é o citoplasma? O que são essas organelas citoplasmáticas? Então, o citoplasma, ele difere entre a célula eucariótica da célula procariótica. Por quê? Porque na célula eucariótica nós temos a presença da carioteca, que delimita bem a região do núcleo. Então, nós dizemos que o citoplasma na célula eucariótica é tudo aquilo que está entre a membrana nuclear e a membrana plasmática. Já na célula procariótica, como nós não temos uma região de núcleo definida, não temos a presença da carioteca, nós dizemos que esse citoplasma é o conjunto de tudo aquilo que está envolto pela membrana plasmática. Na célula eucariótica, nós temos que definir citoplasma. Então, os grandes autores definem citoplasma como sendo uma massa coloidal, aonde estão presentes as organelas, o citoesqueleto e as inclusões, tá? E falando das organelas citoplasmáticas, nós vamos falar primeiro dos ribossomos. Então, os ribossomos são organelas não membranosas que podem estar livres no citoplasma, no hialoplasma, ou estarem aderidas à face externa dos retículos endoplasmático rugoso e da carioteca, tá? Ela é uma organela que é formada por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E essas subunidades, elas se juntam e formam com a presença do RNA mensageiro, para iniciar o processo de tradução, elas formam o que a gente chama de polirribossomos ou polissomos. E a gente precisa lembrar que o ribossomo, ele é formado por proteínas e pelo RNA ribonucleico, que é produzido no núcleo. Além dos ribossomos, nós temos outra organela de importância ímpar, que é o peroxissomo. Então, o peroxissomo, vocês estão vendo aí uma fotomigrografia eletrônica, onde nós temos as regiões de peroxissomo marcado com a letra P, tá? Então, os peroxissomos são organelas membranosas que em seu interior possuem enzimas. As enzimas, elas podem trabalhar na decomposição de peróxido de hidrogênio, que é um produto das reações metabólicas que acontecem no nosso organismo e que são extremamente tóxicas e que vão gerar os radicais livres, tá? Então, essa enzima presente no peroxissomo, chamada catalase, decompõe peróxido de hidrogênio, a nossa velha conhecida como água oxigenada, tá? E essa catalase vai quebrar essa molécula de peróxido de hidrogênio e vai formar água e liberar oxigênio.
Quem já foi criança na minha época, pergunta para o teu pai, pergunta para tua mãe, para tua vovó e para o teu vovô, eles vão te dizer. Antigamente, quando a gente se ralava ou tinha um corte profundo, a mãe vinha logo com a água oxigenada. E o que acontece? Por que espuma a água oxigenada em um ferimento? Todo mundo diz, eita, tá muito infeccionado e por isso tá espumando tanto. Não é, não tem nada a ver com isso, tá? Quando você sofre uma injúria tecidual, as suas células expõem, que estão injuriadas, elas expõem os seus peroxissomos. E quando a água oxigenada é colocada, essa catalase que está no peroxissomo vai decompor essa água oxigenada e vai liberar oxigênio. Por isso, a formação das bolhas, tá? Os peroxissomos, eles também são muito importantes na inativação de substâncias tóxicas, principalmente o álcool. E são organelas que precisam estar em grande quantidade, tanto no fígado quanto nos rins. Órgãos que são responsáveis pela metabolização e excreção de substâncias tóxicas, principalmente o etanol, o álcool, tá? Elas também são importantes porque elas têm a capacidade de no fígado, transformar ácidos graxos ingeridos na alimentação em colesterol. Então, ela também é importante para a síntese do colesterol, que acontece no fígado, tá? E nas células vegetais, elas também são muito importantes. Por quê? Porque o peroxissomo na célula vegetal, ele recebe um nome especial, glioxomo, tá? E esse glioxomo, ele tem duas funções importantes. Primeira função é na fotossíntese, ou seja, ele participa na absorção, na captação de gás carbônico durante o processo de fotossíntese e a liberação, consequentemente, de oxigênio. Nas sementes, eles são extremamente importantes, principalmente nas sementes que estão em fase de germinação. Por quê? Porque o embrião dessas sementes, ele é nutrido pelo tecido residual materno. Então, nessas sementes, os glioxomos, eles vão pegar o lipídio de reserva, vai transformar esse lipídio em carboidrato, tá? Para que o embrião consiga germinar, tá? Depois dos peroxissomos, nós temos o que a gente chama de conjunto ou sistema de endomembranas. O que é isso? É composto por 3 organelas e recebe esse nome porque elas estão relacionadas à carioteca, tá? Estão associadas à carioteca. Então, a gente tem retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo golgiense e lisossomos. Então, o retículo endoplasmático liso, o REL, que vocês podem ver aí nessa linda imagem, ele é também chamado de sistema agranular, porque ele não possui os grânulos formados pelos ribossomos, tá? E ele é muito importante, tem uma função extremamente importante, que é sintetizar lipídios. Então, ele sintetiza ácidos graxos, fosfolipídios e o nosso amigo colesterol, tá? Então, retículo endoplasmático liso tem a principal função de sintetizar lipídios. Mas é só isso, tia, que eles fazem? Não.
O retículo endoplasmático liso, ele também é responsável por armazenar íons cálcio. E esses íons cálcios, quando são liberados, eles promovem a contração muscular, ou seja, o deslizamento da fibra de actina sobre a fibra de miosina. E ele também é extremamente importante na metabolização de substâncias tóxicas. Então, nós temos as substâncias tóxicas, como o etanol, sendo metabolizada pelos microssomos, pelos peroxissomos e pelo retículo endoplasmático liso, usando a álcool desidrogenase, tá? Então, ele converte etanol em acetato. Nós temos também irmão, primo, vizinhos de lado, o retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como HER. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele é considerado como uma organela granular. Por quê? Porque possuem ribossomos, como você pode ver na imagem à sua direita, tá? E a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. Então, é a síntese de proteínas, como a gente pode ver aqui, vocês relembrarem a participação do RNA transportador, RNA mensageiro e do RNA ribossomal. Além de síntese de proteína, eles também são responsáveis pelo armazenamento de carboidratos complexos que ficam em forma de reserva. Todo mundo já ouviu falar do glicogênio. Então, quando a gente tem uma alta ingesta de glicose, a gente tem uma alta ingesta de carboidratos, o nosso organismo vai sinalizar que não precisa de tanta glicose e vai acionar o retículo endoplasmático rugoso para que ele armazene essa glicose em forma de glicogênio. E em nós humanos, na maioria dos animais, esse glicogênio ele é armazenado tanto no fígado quanto na fibra muscular. Aí a gente fala do terceiro sistema de endomembrana, que é o complexo golgiense, que na minha época chamava de complexo de Golgi, tá? Que é uma organela que possui duas faces. Uma face cis, que está em contato direto com o retículo endoplasmático rugoso, e uma face trans, que é responsável exatamente pela exportação das substâncias que são armazenadas e sintetizadas nessa organela, tá? Então, o complexo golgiense, ele armazena e secreta lipídios e proteínas, e eles sintetizam carboidratos, tá? Esse complexo de Golgi, ele é extremamente, ou complexo golgiense, como preferirem, ele é extremamente importante, porque ele trabalha na produção de alguns elementos importantes. Então, por exemplo, o acrossoma do espermatozoide é secretado pelo complexo de Golgi, tá? Outra coisa que o complexo de Golgi produz é a lamela média nas células vegetais. E, por fim, ele tem um filho, tá? Complexo de Golgi, ele é muito importante, ele não poderia deixar a sua passagem pela Terra sem um descendente. Então, os lisossomos, eles são provenientes, são derivados do complexo golgiense, tá? Então, aqui, a formação do acrossoma, que inicia na região do complexo de Golgi, tá? Aqui
é a lamela média das células vegetais representada. E aqui o nosso maravilhoso, amado, salve, lisossomo, extremamente importante para a digestão intracelular. E aí agora a gente fala dele. O lisossomo, ele é proveniente do complexo de Golgi e ele tem uma função extremamente importante, é a de digerir o que está dentro da célula, tá? Então ele é formado por um conjunto de bolsas membranosas que dentro dele possuem enzimas digestivas, tá? Chamada de lisoenzimas, tá? Então, essas lisoenzimas, elas são responsáveis por digerir o material que o lisossomo engloba, tá? Então, eu tenho dois tipos de digestão. Uma digestão que eu digo que é autofágica e uma digestão que eu digo que é heterofágica. Então, o que é a digestão autofágica? A digestão autofágica, ela serve quando o organismo ele precisa renovar suas estruturas celulares, ok? Vocês sabem que nossas células, elas nascem com prazo de validade para sofrerem substituição, tá? Então, aqui, nesse exemplo, ele está começando um processo digestivo de uma mitocôndria que não tem mais uso, tá? Então, ele está englobando, as suas bolsas membranosas estão englobando essa mitocôndria, está formando o vacúolo autofágico, tá? Em seguida, nesse vacúolo autofágico, o lisossomo primário se soma a esse vacúolo, formando o lisossomo secundário, tá? E dessa forma, essa mitocôndria, ela vai deixar de existir, tá? Mas eu tenho também autofagia acontecendo para remodelação de estruturas do organismo. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Nós temos a heterofagia. Heterofagia, ela vai acontecer de duas formas. Ou o material ele é fagocitado ou o material é pinocitado. Ou seja, se é uma partícula sólida, a célula vai e fagocita, tá? Se é uma partícula líquida, a célula vai e engloba por pinocitose, tá? Se for fagocitose, forma o fagossomo, se for pinocitose, forma pinossomo, tá? E aí, tanto fagossomo como pinossomo vão ser reconhecidos pelos lisossomos primários. Esse lisossomo primário se funde ao fagossomo e também ao pinossomo e secreta as suas enzimas digestivas e dessa forma degradam o material, tá? Então, a gente fala de autofagia, a gente precisa lembrar de processos que podem acontecer durante o desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, em répteis, eles nascem, durante o seu desenvolvimento, né, o girino, ele fica com películas interdigitais. Isso também acontece com o bebê humano. Mas quando nós nascemos, nós não temos mais essa película unindo nossos dedos e nem o sapo vai ter as películas interdigitais entre seus dedos. O que aconteceu ali? Aconteceu um processo de autofagia graças à atuação dos lisossomos. Agora nós vamos falar da organela que eu adoro de paixão, que é a nossa fábrica energética, que são as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são assim,
especiais. Elas possuem uma dupla membrana e é a única organela animal que possui um conjunto próprio de DNA, RNA e de ribossomos próprios, tá? Então, ela é capaz de se dividir sozinha, ok? Sem precisar que a célula esteja em processo de divisão, tá? E isso nos sinaliza que a teoria endossimbiótica proposta pelos cientistas tem um fundinho de verdade, tá? Que diz que uma bactéria, um procarionte ancestral, ele era heterotrófico e anaeróbio. Então, foi viver em um ambiente que existia oxigênio. E lá, convivendo simbioticamente com outros organismos que já existiam lá, ele faz amizade e engloba esses micro-organismos. E daí, desses micro-organismos aeróbios, ele desenvolve a mitocôndria. E aí eu já tenho um ancestral eucariótico portador de mitocôndria, tá? Só que ele era heterótrofo e ele necessitava ser autossuficiente, ser autotrófico. Então, quando ele encontra procariotos que são autotróficos, ele faz essa mesma amizade e engloba esses procariotos autotróficos capazes de realizarem fotossíntese. E dessa forma surgem os cloroplastos nas células vegetais, tá? Então, qual é a principal função da mitocôndria? A gente vai ver na próxima aula. É realizar uma coisa chamada respiração celular. Dentro da mitocôndria ocorre o processo de ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, quando o piruvato é quebrado, quando a glicose no citoplasma celular é quebrada em piruvato, esse piruvato ele entra na cadeia do ciclo de Krebs para gerar mais ATP, tá? E a gente vai ver isso na bioenergética, que a gente vai estudar tanto fermentação como respiração celular na próxima aula. Outra organela que nós, animais, não possuímos, nenhum ser animal possui cloroplastos, ok, gente? Então, os plastos, eles são classificados de acordo com seu tamanho e de acordo com o pigmento que ele carrega dentro de si. Então, se ele carrega clorofila, essa clorofila ela vai estar presente no cloroplasto em uma região chamada de tilacoides. Se esse plastídeo ele traz pigmentos de coloração vermelha ou alaranjada, ele é chamado de cromoplastos. E o que é o leucoplasto? O leucoplasto é o plastídeo que está responsável pelo armazenamento das substâncias de reserva, tá? Então, se é amido, é amiloplasto. Se é algum óleo, chama-se oleoplasto, ok? E o núcleo, galera? Qual é a importância do núcleo, tá? O núcleo, ele é o cérebro da situação. Por quê? Porque o núcleo, ele contém as informações genéticas que vão ser passadas para a nossa descendência pelos cromossomos que vocês podem os ver aí, tá? E ele também é responsável pela
pelo controle do funcionamento de toda a célula, ok? Então, o que a gente precisa lembrar? Que essa carioteca, ela é uma membrana que delimita o material genético em uma região bem organizada. Mas essa carioteca, ela não é impermeável, tá? A carioteca, ela contém poros nucleares, que é exatamente esses poros que permitem a passagem de proteínas e do RNA mensageiro após seu processamento para o citoplasma, para que ele possa ser lido e ser traduzido a uma proteína. Por fim, a gente fala do citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é um conjunto de fibras de filamentos proteicos que dão à célula a sua capacidade de se movimentar, de ser uma estrutura maleável, de ser uma estrutura que ela consegue passar por finíssimos capilares, ser uma estrutura que consiga se moldar ao local aonde ela está, tá? E esse citoesqueleto, ele é composto por 3 tipos de filamento, ok? O filamento de actina, que forma o ecto e o endoplasma, ou seja, o ectoplasma é a região próxima ao centro da célula, o ectoplasma é a região próxima às periferias da célula e que tem uma consistência mais mais sólida, e o endoplasma, que é a região próxima ao núcleo, que é mais fluido, aonde o citoplasma tem uma consistência sólido, tá? É mais fluido, menos denso. Outro filamento importante são os filamentos intermediários, que são filamentos que contêm a proteína queratina. E, por fim, o microtúbulo, que é extremamente importante, que tem como principal proteína a tubulina, tá? E é exatamente esses microtúbulos que formam os centríolos. Centríolos que só estão presentes na célula animal. Célula vegetal não apresenta centríolos, ok? Então, cada centríolo, ele é composto por 9 trios de microtúbulos, tá? E qual é a função desses centríolos? Primeira função é a produção de fusos mitóticos para segurar os cromossomos no processo de divisão celular. E a segunda função é na produção de flagelos e de cílios, tá? Flagelos, como por exemplo o flagelo do espermatozoide, o flagelo dos protozoários, os cílios que estão presentes em alguns protozoários ciliados, e assim, os cílios que estão olha, já ia esquecendo uma informação super importante. Os cílios que estão presentes no nosso trato respiratório superior, tá? Eles também são produção dos centríolos. Então, gente, a gente termina o estudo do capítulo da atividade 7, falando sobre citoplasmas e organelas citoplasmáticas. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 694 a 698 e lá no Google Forms, por esse link que está aí descrito, vocês conseguem acessar a atividade de vocês, tá? Essas atividades têm que ser feitas até sexta-feira, quando possivelmente eu postarei o capítulo
as coisas referentes ao capítulo 8. E eu peço para vocês, nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos ter mais amor, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Podemos marcar uma conversa pelo Zoom, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Um beijo. Tchau.